Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, tendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos pular para o versículo 8, porque em breve nós vamos voltar para o versículo 6. Mas hoje é só do 1 ao 5 e o 8 para você captar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém e amém. Para quem não esteve aqui ontem, para quem não recebeu uma mensagem no telefone, eu sempre gostei e gosto de ministrar em série de sermões, porque facilita a compreensão, porque a Bíblia é muito rica. E durante toda a minha vida eu tenho feito isso. Lembro de, com os meus 20 anos de idade, 21 anos de idade, estudando José do Egito. Ismael, muito bom te ver aqui. E lembro estudando Malaquias e alguns outros livros, e recentemente João, no livro a qual ainda nós estamos estudando. Mas hoje nós vamos iniciar essa reflexão, esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero te encorajar a não perder por nada, porque tem muita coisa de Deus para a nossa vida. Escuta, deixa eu pontuar algumas coisas sobre pregação. Antes de entrarmos no texto, o que você faria em um domingo à noite como este? Eu tenho certeza que você poderia estar em casa dormindo, talvez assistindo televisão, talvez você veio e sua esposa não veio, talvez o seu esposo não veio e você veio. Você poderia talvez estar assistindo algum relance ou alguma coisa sobre as Olimpíadas, você poderia estar voltando da praia cansado e sem força para poder vir ao culto. Todavia, aquele que ama estar na casa de Deus, Deus sempre tem algo reservado para estes. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem para nós na noite de hoje. Por isso eu te convido a não ceder às tentações do conforto deste país e a pegar com a gente aqui nesses domingos, porque Deus tem coisas reservadas para nós. Mas não somente aos que estão aqui, mas aqueles que estão também na internet. Não os que estão me assistindo agora, mas os que vão assistir no decorrer da semana. E durante a semana nós temos as nossas tarefas diárias e a correria da vida, aonde fazemos exercícios, trabalhamos, supermercado, atenção às crianças, leva para a escola, traz da escola e aquela correria toda. Só que, às vezes, em nossa correria da semana, nós não percebemos que não alimentamos espiritualmente. Não estamos nutrindo a nossa alma, nosso espírito. Nós não estamos falando com Deus. Então eu quero dar aqui algumas sugestões a você nessa pequena introdução. Nem entramos no texto. Que você durante a semana venha comer Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo para ficar lendo como o senhor talvez tenha, a minha vida é diferente, mas você pode, dentro do carro, indo para um trabalho ou outro, ouvir ministrações, sermões, canções. Talvez você vai fazer uma caminhada, e nesta caminhada você pode colocar um headphone e em vez de ouvir podcast sobre se o homem pisou na lua ou não, que tal pisar na terra, na realidade da necessidade dos nossos dias e se alimentar espiritualmente? Porque é tempo de crescimento. Eu vou repetir, é tempo de crescimento. É tempo de crescimento. E eu te convido a se alimentar da palavra,
para que você possa ser um cristão diferente, para que você possa navegar em águas mais profundas, porque o tempo vai passando. Então, o tempo passando e eu percebo que ele é veloz e muitas pessoas não conseguem avançar e não avançam porque não estão nutrindo a sua vida espiritual. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O versículo de número 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Para quem não sabe, eu gosto de mastigar para facilitar o entendimento de todos. Este livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um homem, por um doutor chamado Lucas, o mesmo escritor do Evangelho que carrega também o seu nome, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. É uma continuação. Lucas, um doutor, um homem inteligente, que caminhou lado a lado com o apóstolo Paulo, esteve com Paulo até o final, acompanhou toda a trajetória de Paulo e agora ele vai escrever este livro sagrado que vai trazer a história, o início da história da igreja. Sim, da igreja. E ele escreve dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, mesmas palavras que ele usa lá no Evangelho de Lucas. E ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. E as pessoas gostam de se questionar quem era este homem chamado Teófilo. Há quem se pergunte se era realmente um nome ou apenas um significado, pois o nome Teófilo significa amado de Deus. Ou seja, alguns acreditam que na verdade não era nem referência ou que o nome do cidadão não era Teófilo, mas apenas uma expressão: ó amado de Deus, ó amado do Pai. Deixa eu começar a escrever para vocês o que Jesus não só fez, mas também ensinou. Há quem diga que talvez essa expressão de Lucas, ó Teófilo, era uma expressão porque ele estava tentando preservar a identidade do homem que iria receber esta carta, porque Lucas escreveu para enviar para alguém. E este homem, talvez, sendo muito poderoso, alguém de uma alta posição, não poderia ter o seu nome exposto. E aí, há quem diga que Lucas vai lá e coloca Teófilo, amado de Deus. Ora, vocês sabem que eu não me apego a esses pequenos debates ou nem mesmo grandes debates. O que eu posso dizer é que o livro foi para alguém que é amado de Deus. O que eu posso dizer é que este livro também é para nós, para você. Você é amado do Pai. E quando Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, recebendo todas as informações do Espírito Santo, vivenciando todos os milagres que vamos narrar aqui, entendendo as doutrinas do cristianismo, ele está como que dizendo: eu vou escrever este livro para os amados de Deus, para os amados do Pai, para os amados do Pai que vão ler, talvez daqui 1 ano, talvez daqui 5 anos, talvez daqui 10 anos, talvez daqui 50 anos, ou talvez daqui a 2000 anos, talvez vão ler este livro sagrado e eles vão ser edificados por aquilo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Eu tenho certeza que você é amado do Pai. E se você está aqui nesta noite é porque o Espírito Santo quer te ensinar mais algumas coisas. Diz a Bíblia Sagrada, vamos ler com calma, que até o dia que Jesus foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito, aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou com muitas infalíveis provas, sendo vista por eles por um espaço de 40 dias. Ou seja, para quem não sabe, Jesus ele morre, ele ressuscita, e ele fica este período de 40 dias, e como diz o texto, fica se revelando a si, conversando com os discípulos, comunicando com os discípulos, e diz a Bíblia que ele foi visto por muitas testemunhas. E a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é a validação de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele falou. Se Cristo ele não ressuscita, tudo aquilo que ele falou seria em vão. Se Cristo não ressuscita, tudo aquilo que ele fez seria em vão. Os milagres seriam exclusivamente para aquela pessoa que recebeu o milagre e não teria nenhum efeito em nossa vida no século 21. Todavia,
a ressurreição de Cristo é a validação que tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou, que ele disse, que ele aconselhou, que ele fez, não é simplesmente palavras ao léu, mas são palavras concretas, verdadeiras. E tem mais, ele foi visto por muitas pessoas. Não foi uma ressurreição em visão. Olha, eu tive uma visão que Cristo ressuscitou. Eu tive aqui uma visão que ele entrou no meu quarto, que ele tocou em mim. Eu tive aqui, eu acho que um sonho, eu acho que alguma magia, que ele entrou na minha sala, que ele sentou comigo. Não. A ressurreição de Cristo, ela foi real. Segundo o comentarista por nome de Dan, ele escreve dizendo que talvez em um momento Cristo se reuniu com 500 pessoas em um lugar só. Ou seja, como diz a Bíblia, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Ou seja, a prova que ele ressuscitou, ela é real. E o interessante é que, como Lucas escreve aqui no início de seu livro, é que Cristo, depois de ressuscitar, ele vai passar 40 dias dando as últimas instruções aos seus discípulos. E após ele subir ao céu, como aqui no capítulo 1, que ele vai ascender ao céu, os discípulos ainda ficam mais 10 dias orando, pedindo, suplicando, falando com o Pai, pedindo o poder, a graça, a descida do Espírito Santo. Ou seja, 40 dias com Cristo dando instruções e depois 10 dias eles esperando em oração. Sabe o que eu aprendo? É que o tempo de Deus em nossa vida, ele é algo fenomenal. É como eu disse para alguém esta semana, não sei para quem, mas eu disse para alguém essa semana, que às vezes quando a gente fala no tempo de Deus, sempre é numa tonalidade negativa, verdade ou não? Alguém está sofrendo, aí você fala, espera o tempo de Deus, sempre num tom negativo. Olha, ele vai aparecer daqui um mês, daqui um ano. Irmãos, mas deixa eu levar para o ponto positivo. O tempo é de Deus. Pode acontecer hoje, pode acontecer agora. Quer um exemplo? Há 2 anos atrás, quando eu assumi esta igreja, eu comecei a orar, Deus nos deu um templo, e na minha mente, daqui a 10 anos ele vai dar, daqui a 7 anos ele vai dar, na minha mente, eu nunca no mundo estava esperando que fosse esse ano, porque eu acho que vai ser realmente este ano, eu não esperava isso, mas um detalhe, o tempo é de Deus, o tempo é de Deus, o relógio é dele e não está comigo. E talvez, quem sabe, alguns discípulos estavam afobados, porque diz a Bíblia que eles começam a perguntar sobre o tempo. Quando é que Israel vai ser restabelecido? E eles começam a perguntar sobre o tempo. E aí Jesus corrige eles do tempo, mais uma vez, como ele fez em todo o seu ministério. E aí entra o versículo de número 5, 6 e principalmente versículo 8. Mas vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês não podem sair de Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito. Ou seja, vocês têm que ficar em Jerusalém. Depois de vocês serem revestidos, vocês vão pregar por toda a terra. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, em lugares onde Cristo foi rejeitado, crucificado, os discípulos iriam ter autoridade e poder naquelas localidades e o evangelho seria pregado. Aí o versículo 8, e vocês vão receber a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia. Vira e mexe, as pessoas me perguntam a história da nossa igreja. Vira e mexe, alguém me encontra, pergunta, o senhor é pastor, ou uma conversa aqui ou acolá, e vira e mexe eu tenho que trazer a narrativa. Sim, eu sou de uma igreja chamada Assembleia de Deus, e aí eu vou tal, Gunabeg, Brasil, e meus pais vieram como missionários, e eu cresci aqui, voltei... Eu conto a história toda, mas eu acho que eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa história. Quando alguém me perguntar qual é a origem da sua igreja, eu vou dizer, a origem é Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus foi para o céu e ele disse, eu vou enviar o poder do Espírito e vocês vão ser a minha testemunha. A minha origem não é 100 anos atrás de Daniel Berg e Gunavinga, a minha origem não é da minha cidadezinha de Americana, São Paulo, a minha origem não é Assembleia de Deus, Placa do Belém, da Madureira. A
minha origem não é. A minha origem não é nem terno e gravata, eles nem tinham isso. A minha origem é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Lá está a minha origem, lá está a minha raiz, lá está de onde a história foi gerada. E foi crescendo, 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 e chegou até nós. O livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre o início da história da igreja. E vai falar também sobre a missão da igreja. Um comentarista por nome de Michael Green, eu lendo o seu comentário, eu anotei uma expressão que ele usou, achei fenomenal. Ele disse assim: três décadas cruciais na história mundial. Foi tudo que levou. Nos anos entre 33 a 64 depois de Cristo, apenas 3 décadas, um novo movimento nasceu. 30 anos e o cristianismo se tornou a maior religião de todos os tempos, cresceu em credibilidade, alvoroçou o mundo, espalhou para todos os cantos do mundo, e hoje são mais de 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãos. Teve um enorme impacto na civilização, na cultura, na educação, na medicina, na liberdade. E tudo começou em Atos dos Apóstolos. Um pequeno grupo de homens e mulheres, em apenas 3 décadas, e o impacto do Espírito Santo em suas vidas gerou tudo isso. Aleluia! 3 décadas apenas. De 33 a 64 depois de Cristo, foi o período dos apóstolos após a ascensão de Cristo. Foi o impacto que ele gerou. O impacto foi tão forte, tão fenomenal, que hoje nós estamos em uma das maiores potências do mundo, que é os Estados Unidos da América, a cidade onde nós estamos. Somos aqui em uma localidade, em uma das regiões mais prósperas do país, e nós estamos aqui dizendo que ele é o Cristo, que Cristo é a verdade. Nós estamos aqui pregando a Jesus Cristo, seguindo os mesmos ensinamentos que esses apóstolos ministraram 2000 anos atrás. Mas, pastor, por que você não fala um pouco da negritude da história da igreja? Deixa eu falar algo, eu vou falar com muita calma. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo e ninguém para a igreja. E eu não falei isso, quer ver? Olha como são os pentecostais. Eu vou repetir. A igreja é um organismo vivo, ninguém para a igreja. Tá vendo? Quando o pregador pentecostal fala ninguém para a igreja, o pentecostal ele já ativa, acendezinha a chama e ele já começa, glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que isso é mais profundo do que o seu glória. Por quê? Repito, ninguém para a igreja. E eu não estou falando para te emocionar, e não estou falando para você dar glória. Eu vou repetir. Ninguém para a igreja. Ninguém conseguiu parar a trajetória da igreja ao longo dos séculos. Por que razão? Porque Jesus disse assim: eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas há quem diga que o cristianismo está perdendo a sua força. Há quem diga que nós estamos sendo sufocados pela ciência, pela modernidade, e que nós estamos perdendo a nossa força. Mas escuta o que eu vou lhe dizer neste momento, não é uma opinião do Bruno Andrade. O que eu vou dizer é uma estatística. Eu entendo que as grandes universidades do mundo, principalmente nesta nação, em nosso Brasil, essas grandes universidades estão fazendo com que a mente das pessoas mudem rapidamente. O secularismo entrou de uma maneira avassaladora. Os professores estão dizendo que a ciência está acabando com a Bíblia. Mas eu quero te dizer que a ciência e a fé não se contradizem. Repito, a ciência e a fé não se contradizem. A fé responde quem criou tudo e a ciência explica como foi o processo. A ciência elabora e começa a dizer como que tudo surgiu e as coisinhas, aí entra a Bíblia. Eu sei quem fez todas essas coisas e foi Deus. Ou seja, não existe contradição entre uma e outra. Contradição é o que eles querem dizer. Mas a ciência, ela comprova a existência magnífica
de um ser, eles não sabem quem. A ciência já provou que o mundo teve um começo. E nós sabemos onde foi este começo. Nós sabemos Gênesis capítulo de número 1. Ou seja, a ciência, ela prova e a gente apenas declara. Eu já sabia isso, porque a minha Bíblia diz exatamente quem fez. E foi Deus. Quer um exemplo? No início da trajetória de Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, Charles Darwin ele tinha um amigo chamado S.A. Gray. S.A. Gray ele era um professor em Harvard, em Boston. E ele era um professor cristão. E ele trocou muitas cartas com Charles Darwin. E em uma dessas cartas ele disse assim: Darwin, você não precisa negar a sua fé em Deus por causa da teoria da evolução. Você precisa continuar estudando, entrando de cabeça sim na ciência, mas entendendo que a fé não vai contradizer a ciência. Mas ele estava revoltado. Por que Charles Darwin estava revoltado? Eu já disse isso, mas agora eu posso dizer com mais base, mais confiança, que a história nos conta que Charles Darwin ele perdeu a sua filha, e ele também perdeu o seu querido tio. E a morte de sua filha e a morte de seu tio impactou o coração do jovem Charles Darwin de tal maneira que ele começou a tentar provar a não existência de Deus. Ou seja, frustração. E o que nós temos hoje em nossa sociedade? O que nós temos hoje em nossa sociedade são pessoas que estão frustradas com Deus. Porque não conhecem a Deus. Charles Darwin não soube entender o tempo de Deus, não soube entender os propósitos de Deus, se revoltou contra Deus, e por isso ele foi contra a Bíblia, contra os preceitos de Deus, tentando provar a não existência de Deus. Mas deixa eu te falar algo nesta noite. Cuidado você mesmo. Talvez você está dizendo, pastor, mas eu não sou nenhum Charles Darwin. Eu sei que não. Todavia as frustrações podem mexer com você. As frustrações podem trazer um desânimo espiritual em tua vida. Aonde você parece que não percebe Deus, não vê Deus. Parece que Deus está distante, sem nenhuma experiência com Deus. E por causa disso você começa a esfriar espiritualmente. Mas Atos dos Apóstolos vem exatamente para pessoas como você. Pessoas que talvez não tinham nenhuma experiência com Deus, mas por causa do sobrenatural de Deus, que vai acontecer na vida dessas pessoas, elas vão ter uma evidência clara. Sim, Deus existe. Deus é poderoso. Deus, Ele é majestoso. Então eu repito, você precisa ter experiências com Deus. E é exatamente o propósito que Deus colocou no meu coração, estudar Atos dos Apóstolos. Porque uma maioria de jovens em nossos dias estão dizendo, olha, eu vou sair da igreja, porque Deus não existe, porque eu não sinto nada, eu não vejo nada. Então nós vamos navegar neste ponto. Um outro motivo pelo qual as pessoas não querem servir a Deus, eu já disse recentemente e volto a repetir, é por causa dos escândalos. As pessoas elas querem diminuir o evangelho por causa das imperfeições que existem nas pessoas na igreja. Aí eles dizem, eu não vou seguir a Deus e nem tampouco ir para a igreja por causa daquele crentezinho lá que fez isso, por causa daquela irmãzinha que disse isso. Aí eles entram em uma negritude no coração. Aí eles começam a dizer assim, nunca mais eu entro dentro de uma igreja, porque na igreja só existe hipócritas. Na igreja eles pregam uma coisa e vivem outra coisa. Deixa eu te falar algo. Você não pode procurar perfeição em crentes, em cristãos. Você tem que procurar perfeição no dono da igreja. Cristianismo é Cristo, ou seja, o cabeça da igreja. Ele é perfeito. Se você morar comigo, você vai ver que eu também tenho alguns defeitos, ou seja, o ser humano que vive do seu lado, ele pode cometer atitudes que são sinais de hipocrisia, porque ele falou alguma coisa e talvez errou ali na frente. Agora, Jesus, ele não é hipócrita. Repito, Jesus, ele não é hipócrita, e o cristianismo não depende do Bruno.
O cristianismo depende de Jesus Cristo. Repito, o cristianismo não depende de mim. O cristianismo, ele depende de Jesus Cristo. E eu sei que existem pessoas que cometem muitas falhas em nome, falhas grotescas. E talvez você tenha desanimado, não quer mais andar com Deus, por causa das frustrações. Mas eu repito, Cristo, ele é o modelo perfeito. Quer um outro exemplo? Houve um homem que viveu na Inglaterra, viveu na África do Sul e também viveu na Índia, por nome de Mahatma Gandhi. Gandhi, durante o seu percurso na Inglaterra, ele começou a estudar os evangelhos e ele se apaixonou com os evangelhos de Jesus Cristo. Certo dia, depois de ler um pouco a Bíblia, ele disse: eu vou para a igreja. E quando ele entrou na igreja, um diácono racista olhou para Mahatma Gandhi e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, você não pertence a esta igreja, olha a cor da nossa pele e olha a cor da tua pele. Vai cultuar com a tua raça. E aí expulsou Mahatma Gandhi de dentro da igreja. E na sua autobiografia, Gandhi, ele disse assim: eu gosto de Cristo, eu não gosto dos cristãos. Os cristãos são diferentes de Cristo. Ou seja, ele nunca mais conseguiu se firmar em Deus por causa do mau exemplo. Então, repito, cuidado com os seus exemplos, porque pode arruinar alguém que não tenha maturidade para entender que cristianismo não é Bruno Andrade, não é Camila, não é Ricardo, não é Tiago. Cristianismo é Cristo. Ele é o modelo perfeito. É Ele que eu tenho que olhar e comparar. Leia a Bíblia, procure imperfeições nele. Leia a Bíblia, procura fofoca em Jesus. Leia a Bíblia, procura imperfeições no Nazareno. Você não vai encontrar, porque Cristo, ele é perfeito. E ele está escrevendo para você nessa noite, dizendo assim: ó amado de Deus, ó amado do Pai, olha para mim, porque eu sou perfeito. Porque eu sou perfeito. Guarde isso. O homem não aceita Jesus porque ele é perfeito. O homem aceita Jesus por causa dos seus erros. Então eu não posso olhar e julgar o cristianismo por causa do povo. Então a pergunta que eu faço é: qual foi o defeito de Jesus Cristo de Nazaré? Nenhum. Então, como ele não é imperfeito, injusto, nem nada disso, eu digo: Pai, ô Pai, obrigado por me escrever essa história, porque eu quero aprender do teu reino e quero aprender da igreja que tu edificaste. Eu quero aprender do teu reino e quero aprender da igreja que tu edificaste. Sabe o que é a igreja? Alguém disse que a igreja é como a arca de Noé, Ismael. Por que como a arca de Noé? Porque a arca de Noé fedia do lado de dentro, tinha um odor horrível do lado de dentro, era porco dali, era fezes de leão dali, de cachorro dali. Imagine o odor, aquele odor gostoso, sabe aquele odor bem gostoso? O problema não é o odor do lado de dentro, o problema é o que estava acontecendo do lado de fora. Então, igreja é mais ou menos isso. Aqui são pessoas imperfeitas, cada um com uma característica, mas o problema não é aqui, o problema é que sair para lá, viver no mundo, lá que é o problema. Então eu prefiro ficar aqui dentro. Um escritor por nome de J.F. Powers, ele disse assim: esta é uma grande velha embarcação, ela range. Repito, a igreja às vezes range, balança, rola, e às vezes faz com que a gente tenha náuseas. Você já teve náuseas da igreja de ver alguns escândalos? Eu já tive vontade de matar alguns. Eu já disse: Deus, me faz um anjo da morte por um dia, que eu vou pegar todos esses hipócritas e safados e que causam escândalo. Eu quero ser o anjo da morte, eu quero colocar todo mundo dentro de um avião, aí eu quero ser o piloto, mas do lado de fora, só comandando assim, ó, dando umas turbulências gostosas assim, e de repente despachar lá no meio do oceano. Mas eu não sou assim. Eu não sou ele. Mas nos dá náusea. Mas olha o que J.F. Powers disse: mas a igreja chega ao destino. Sempre chegou, sempre chegará, até o fim dos tempos, com ou sem você. Repito, com ou sem você. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Escuta, a igreja ela vai sobreviver a qualquer problema, qualquer dificuldade. A minha pergunta é, e você? Você vai sobreviver? A igreja, eu sei que ninguém vai parar a marcha da igreja. Não tem político, não tem partido, não tem republicano, não tem esquerdista, não tem império, não tem rei que vai parar a marcha da igreja. A minha pergunta é, e você? Você também está avançando? Ou você está... A minha pergunta não é sobre a igreja, a minha preocupação não é sobre a igreja, a minha preocupação é sobre você. Escuta, 3 pontos e começo a encerrar. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo nós somos uma extensão do céu. A igreja é a noiva de Cristo, e como noiva de Cristo nós temos intimidade com o noivo. Atos dos Apóstolos é a origem da igreja, é o início da igreja. E a igreja ela é mais alto. A igreja ela é o corpo, ele funciona mais ou menos assim. Se eu corto o braço e jogo o braço ali, o braço não tem vida própria. Mas deixa eu te falar como que funciona o corpo. O corpo é mais ou menos assim, é uma união, aqui tem uma organização. E nessa organização está acontecendo mais ou menos assim. Se eu levanto de manhã e eu bato o dedinho do pé na ponta da cama, aí automaticamente o dedinho do meu pé vai gritar para o meu cérebro, doeu. Aí o cérebro vai dar ordem para as mãos, socorra. Aí as mãos vai lá no pezinho e olha. Aí o cérebro vai falar assim, perna número 2 se equilibra sozinho, porque a perna número 1 foi acidentada e precisa do teu equilíbrio. Você não entendeu, né? Você não entendeu. Assim é o corpo, bateu, se equilibra, assim é o corpo. Você faz parte do corpo de Cristo, tem vida em você e existe unidade em você. Então não é errado você, quando você não vê alguém vindo da igreja, muitas vezes, pega o telefone e liga, chama, convida, dê uma palavra de amor, de carinho, porque somos igreja. Às vezes corremos, às vezes equilibramos, mas somos um corpo. Repito, somos um corpo. Você é a extensão do céu na terra. Repito, você é a extensão do céu na terra. Agora eu vou dizer algo para o assembleiano, sabe, como eu disse aqui. O que nós estamos vivendo aqui agora, embora uma pregação com muita informação, as pessoas não glorificam, eu já sei disso, mas este ambiente agora não é normal. Aqui não é um balcão, aqui não é paredes brancas, cinza, teto, aqui não é um ambiente, sabe? Não. Existe um espiritual envolvido aqui. Enquanto o conjunto estava cantando, havia o espiritual envolvido em todo o louvor do conjunto, porque aqui é uma extensão do céu na terra. Então você que entrou aqui talvez pela primeira, segunda, terceira vez e você sentiu alguma coisa, escuta, isso não são simplesmente emoções humanas, é o Espírito Santo que fala para você, esse lugar é diferente. O Ismael disse isso para mim, algumas pessoas já falaram isso para mim, diversas vezes as pessoas dizem para mim, pastor, quando eu entro na igreja, eu percebo que é um lugar diferente, é uma igreja diferente, é uma atmosfera diferente. Sabe por quê? Porque aqui não é qualquer lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é a igreja, Ele que edificou, Ele que habita na igreja, Ele que comanda a igreja, Ele que reina na igreja. Aleluia! Só para você entender, recentemente um professor da Harvard, discutindo em uma pesquisa, olha o que ele disse, 30 a 50% de chances a mais um casal tem de não se divorciar, se eles ir para a igreja junto. 30 a 50% de chance a mais de não se divorciar. Se ele pegar na mão da esposa, não é a esposa andar com o seu carro e ela com o carro dela.
E aí, minha vida, aí acaba o culto, eu vou sair com as minhas amigas e meu marido vai, sei lá, aí o meu amigo, não, unidos juntos e vai para a igreja. Você está diminuindo a taxa de divórcio no seu relacionamento. E tem mais, 30 a 50, é a Harvard, tá? Porque se for falar de Bíblia fica muito fácil, então vamos lá fora. 30 a 50% de chances a mais de não se aprofundar na depressão. Por quê, pastor? Porque eu te digo, não é uma casa normal. Não é um lugar comum. É a casa de Deus. É por isso que eu levo com seriedade isso daqui. É a casa de Deus. Aqui é o hospital para o ferido. É a escola para você aprender. E escola às vezes tem que ter correção. É um exército para você aprender a guerrear. É também farol na escuridão. Aqui é este lugar. É farol na escuridão. É as pessoas sem senso de direção. Elas encontram. Aí elas escutam. Amado de Deus. Amada de Deus. Teófilo, eu estou escrevendo para você entender a origem disso daqui. Isso daqui não tem um CNPJ ou um Tax ID ou um IIN number datando que foi fundada em 98, em 2006. Isso daqui foi fundada, sabe que dia? Na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, está consumado, e olhou para você. Aleluia! 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 Sabe o que é igreja? Igreja não é como eu li recentemente de um pastor que estava nas avenidas de Atlanta. E nas avenidas de Atlanta, de repente, ele se deparou com uma placa. Eu traduzi para português, não sei se traduzi certo. A placa diz assim, Igreja de Deus, a grelha, ou churrascaria, Igreja de Deus, para facilitar. Aí o pastor falou assim, uau, que interessante, deixa eu ligar lá. Pegou o telefone e ligou para churrascaria Igreja de Deus e, alô, me conta um pouco sobre este estabelecimento aí. Como que foi formado, fundado? É uma igreja, uma churrascaria? O que é? Aí a moça, muito educada, disse assim, não, deixa eu explicar a nossa história. A nossa história foi que a nossa igreja precisava de dinheiro. E aí estabelecemos uma cantina. E a cantina era de frango assado. E deu tanto sucesso, mas tanto sucesso, que na segunda-feira as pessoas pediam frango assado, na terça pedia frango assado. Então a cantina começou a ser domingo, terça, quarta, quinta, sexta, e foi todo dia cantina. Até aí tudo bem. O problema foi que a igreja faliu e a cantina ficou. Então a gente ficou conhecido na cidade como Church of God Grill. Vocês estão rindo? Posso traduzir? A igreja não é o que você cria na sua mente que é. Um clube social, um lugar para me achar uma namorada, um lugar para mim não ter aonde ir, porque na América eu não tenho um pai e mãe. Aqui não é um lugar aonde eu sou obrigado a ir, porque se eu não for, o pastor vai me puxar a orelha no culto de ensino. Aqui não é um lugar aonde eu vou simplesmente ir por ir, porque é um clube social, aonde... E chego na igreja e eu reúno com aquela minha turma. Aí tá lá, aqui na América é assim, paulistas de um lado, rondonenses do outro, mineiros do outro lado, aí os solitários. Ou no Brasil, palmeirenses do lado, corintianos. Não é clube social. Aqui é casa de Deus. Aqui é casa de Deus. Eu estava vindo para cá agora à tarde, agora eu estava vindo para cá e a Joyce está ali como testemunha. Eu coloquei no jornal uma história que eu escutei essa semana. Acontece que a primeira igreja batista da cidade de Dallas foi incendiada, pegou fogo, a primeira igreja batista de Dallas, uma igreja histórica, a igreja pegou fogo e tudo pegou fogo, tudo desabou. Só uma coisa não queimou e só uma coisa não desabou: o púlpito. Aí eu fui na internet ver o jornal, eu procurei na internet e eu vi que literalmente tudo desabou. E eles
guardando o púlpito para colocar no futuro novo templo. Aí eu pensei assim, esse é o meu Deus, isso que é igreja. Ei, isso que é igreja, isso daqui, ó, é inegociável. Repito, aqui é inegociável. Aqui não é palanque político, aqui não é picadeiro, aqui não é plateia de entretenimento, aqui é lugar de expor a boca de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Aqui é diferente. Igreja, púlpito. Deixa eu segurar para a quarta. Aqui, ó. Esses dias eu estava com o Rafa. Aí ele pediu uma carona para ali e para lá. Aí ele entrou no carro assistindo um culto. Aí eu falei. Aí eu deixei ele. Aí eu gostei, eu coloquei no meu telefone. Aí cantou um rapaz. Sabe, hoje está na moda dos medley, né? Aí tá lá o rapazinho com medley e pau. Aí eu percebo, irmão, nasci no púlpito de igreja. Aí ele joga uma música, o povo não vai. Aí joga outra música, o povo não vai. Ele canta 3 frases de uma música, o povo não vai. Eu estou percebendo que ele está tentando achar o que vai explodir na igreja. Aí não vai, aí não vai. Aí chega um outro cantor e pior ainda. Eu falei, meu Deus, eles estão simplesmente tentando mover a multidão. Aí chega o pregador, com uma postura, ele fala assim, irmãos, não sei exatamente as palavras que ele usou, vou errar agora, mas mais ou menos assim, não é a loucura, é a graça de Deus que ecoa, que fala. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele pregava sentado, mas era tão profundo que ele olhava para a pessoa e dizia, ó Teófilo, ó amado do Pai, eu tenho uma palavra para você. A pessoa começava a derreter pelo poder da pregação do Evangelho. Repito, pelo poder da pregação do Evangelho. Eu sei que existem tipos de pregação. Irmão, eu sou assim, o menino ali e tal, o outro aqui. Eu sei que existem estilos diferentes, mas cuidado, tem que ouvir Deus e tem que ouvir palavra de Deus. Aleluia! Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Estamos no primeiro verso. Eu te convido a ficar de pé comigo. Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu sou o pastor Bruno Andrade e os que me conhecem já sabem. Nas minhas leituras de livros, revistas e até sermões antigos, venho sempre rabiscando as páginas ao ler uma boa história, sem falar das inúmeras viagens missionárias e conversas ao redor de mesas. Com isso, eu sempre fui anotando e também contando nos meus sermões, mas deixa eu resumir para você. Eu escolhi as 100 melhores histórias para essa coleção aqui, ó. São histórias incríveis sobre pessoas reais como eu e você. Histórias como de um jovem chamado Jack Lucas, que durante a Segunda Guerra Mundial, ele pulou de barriga em cima de uma granada. Perguntaram para ele por que ele tinha feito aquilo, e ele respondeu assim, se eu pulo, só eu morreria. E com isso eu salvaria os meus amigos que estavam ao meu redor. Histórias como de uma mulher chamada Rosie Ruiz. Ela não começou a maratona de Boston de 1980, mas ela encerrou a corrida em primeiro lugar. Histórias de políticos, de hinos, de pregadores, enfim, histórias de avivamento. Você pode usar este livro como um devocional, lendo uma história por dia. Se você não tem um hábito de leitura, é um ótimo livro para você começar. É mais ou menos assim. Título, como esse título aqui, Hitler quase morreu afogado. É a história de uma vez que Hitler, quando tinha 4 anos de idade, ele quase morreu afogado e alguém salvou a vida dele. Você vai encontrar o título, o versículo, a história e aí uma aplicação para a sua vida. Você pode adquirir este livro no Brasil acessando o site www.lojaedificandovidas.com www.lojaedificandovidas.com. Entre agora, faça o seu pedido. Frete grátis para todo o Brasil. Se você reside fora do Brasil, você pode fazer o pedido pelo site do Amazon. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde
Tenha uma ótima leitura.